Oi, Boa noite, Guido. boa Tudo bem? noite, já tá tudo certinho? Tudo bem. Esperando os colegas aí. Bacana. Eu tava vendo ali agora, já teve alguns, né, eu não tinha visto ainda o Fabrício e o Lúcio, bem legal. Teve um com Estamos a ao vivo. Carol, eu vi, achei bacana que estão, né, é o mesmo projeto, né? Ver se a Natália consegue entrar. Ué. Oi, Pronto. Oi, boa noite. boa noite. Oi, Guido, tudo bem? Oi, Natália, tudo certo? Estamos aguardando o Jean agora. Deixa eu chamar ele aqui. Deu certo. Deu certo. Aí Boa estamos. noite. Boa noite a todos. E essa qualificada audiência online. Obrigada. Bom, então estamos aqui para um papo de jornalista online. A Associação Catarinense de Imprensa oferece cursos de capacitação e empreendedorismo, além de eventos e encontros para a promoção da cultura e da inovação no Estado. O projeto Papo de Jornalista é uma iniciativa da CI para valorizar profissionais de comunicação e oferecer a oportunidade a jornalistas e estudantes na troca de ideias com profissionais consagrados. Na semana passada, nós tivemos a primeira edição em formato pandêmico com o Fabrício Rodrigues e o Rodrigo Ócio. E hoje, o Papo de Jornalista é com a Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa, que participa conosco do Rio de Janeiro, e os colegas Jean Laurindo, que é repórter do NSC e participante do projeto Comprova, assim como Guido Schwartzman, que é diretor de conteúdo da Acaerte e que vai falar sobre o projeto da Acaerte de checagem de informações. O nosso assunto de hoje é jornalismo versus fake news, que dá muito pano para manga. E eu queria convidar para abrir essa noite a Natália, nossa convidada estrangeira, para falar um pouco sobre o projeto da Lupa, como que ele iniciou, como que ele está estruturado hoje. Sei que ele conta com alguns checadores aqui no estado, se ela quiser falar um pouquinho sobre isso também. Então, a bola está contigo, Natália. Obrigada, Júlia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra grande estar aqui com vocês e falando, né, para a Associação Catarinense de Imprensa. Já fui parte, né, dos jornalistas de Santa Catarina. Tenho muita saudade e é muito bom estar de volta. Bom, a Lupa é uma plataforma de checagem, né? Começou como uma agência de notícias especializada em fact-checking lá em 2015, muito focada no contexto eleitoral, olhando bastante para a checagem do ponto de vista dos discursos políticos e das informações que circulavam ali. Então, a gente começou fazendo isso.
Mas hoje, diante do momento que a gente está vivendo, isso é muito maior, né? A gente não fica mais só olhando para os discursos políticos, olhamos muito para isso ainda, mas a gente também verifica as informações que viralizam em redes sociais, então a gente tem parcerias com o Facebook, com o WhatsApp, a gente faz projetos com o Google, várias coisas nesse sentido, para a gente tentar qualificar um pouco mais a informação que circula nas plataformas de rede social. E desde 2017, a gente também atua com um braço educacional de letramento midiático, que é o Lupa Educação. Então, através desse projeto, a gente ministra algumas oficinas, participa de workshops, a gente faz cursos de pós-graduação, todos relacionados à checagem, né, e a como que a gente pode combater a desinformação. Porque muitas vezes não é só fazendo checagem, né, é a gente aprendendo também a diferenciar algumas coisas, diferenciar gêneros jornalísticos, a fazer uma leitura crítica das informações que circulam não só na imprensa, mas também e principalmente nas plataformas de redes sociais, nos aplicativos de mensagem. Então a gente tenta, através dos processos do fact-checking, da checagem e da educação midiática, trabalhar um pouco esse pensamento crítico nas pessoas e levar mais informação qualificada para as pessoas. Hoje a gente trabalha com mais ou menos 20 pessoas, a gente tem checadores em vários lugares do Brasil. A Lupa começou pequenininha, assim, em 2015, com 4 pessoas, e hoje, 5 anos depois, a gente quintuplicou o tamanho dessa equipe, né? Então, é um orgulho muito grande a gente poder fazer isso acontecer. Eu trabalho diretamente na área de conteúdo, né? A minha experiência vem de jornalismo diário, então hoje eu sou responsável por toda a área, por toda a estratégia de jornalismo, por toda a linha editorial e por tudo que a gente faz também em projetos especiais que tiver relacionado com conteúdo em si, né? Com jornalismo e com conteúdos de checagem. E eu acho que é isso, Júlia. Acho que não quero me estender também, porque eu sou muito tagarela. Daqui a pouco eu já estou aqui monopolizando a conversa, então devolvo para ti. Então, vamos fazer uma primeira rodada de apresentações, depois os assuntos vão fluindo. Vou convidar, então, o Jean para contar a experiência dele no projeto Comprova. Foi ao longo das eleições. Foi isso, Jean? Conta para a gente um pouquinho. Pois é, eu sou repórter do Diário Catarinense, né? Estou 5 anos na NSC, os 2 últimos aqui em Florianópolis, e no ano passado, então, surgiu essa oportunidade de participar dessa terceira fase já do Comprova, né? Só para fazer um resuminho, é uma coalizão de 28 veículos de comunicação do país para combate à desinformação, né? E checagem de conteúdo que circula nas redes. E para mim foi a primeira experiência com algo do tipo, assim, né? Que sempre voltado mais à questão da apuração mesmo jornalística, foi algo que até me causou curiosidade. A primeira fase do Comprova foi na eleição de 2018, né? E aí, em 2019, teve a segunda fase já mais voltada a políticas públicas. Nesse ano passado, a gente teve a terceira fase aí, muito focada na questão da pandemia, né? Combate à desinformação dos conteúdos de pandemia. Foi onde eu acabei mais participando, assim, né? Foram 5 a 6 meses, de outubro até fevereiro, março agora desse ano. E foi bastante enriquecedor, assim, ter um outro ponto de vista, assim, né, dessa questão toda. Acho que a gente vai falar hoje, né, ao longo da conversa aqui, mas muita coisa chamou a atenção, assim, e sobretudo, assim, o quanto esse trabalho parece incomodar cada vez mais, assim, isso foi algo que me chamou a atenção, assim. A gente tinha um hábito no Comprova sempre tentar ao máximo o esforço para ouvir a pessoa que compartilhou aquele conteúdo, que produziu aquele conteúdo que a gente estava verificando. E muitas vezes a resposta era bastante reativa, né, da parte de quem vinha. Então a gente teve caso de exposição de dados de repórter que estava com a gente na checagem. Então isso nas primeiras vezes assim me impressionou quanto gera uma reação assim. E acho que é isso. Não sei se também não vou fazer igual a Natália, também não vou me estender, mas acho que podemos avançar assim. Teve algumas checagens que eu gostei, que eu participei, que teve algumas situações que foram bem novas para mim, acho que é legal compartilhar também, mas a gente vai fazendo ao longo da conversa. Tá bem. O projeto está rodando hoje, Jean, só para situar a gente? Tá rodando, começou a 4ª fase agora em abril. Certo. Começou a 4ª fase agora em abril. Guido, e conta pra gente da campanha e do projeto de checagem da CAERT. Vocês tiveram também um braço de campanha educacional, né? Explica um pouquinho como é que funcionou, o pessoal que nos acompanha. Boa noite a todos. Obrigado, Júlia, né? Aos companheiros aí da nossa live, a Débora, que eu vi que deu uma boa noite aí, a presidente da
da Casa do Jornalista, da CI. Contextualizando, né, a gente começou aqui na Caerte esse movimento em 2017. Em 2017, nosso primeiro momento, a gente fazia uma curadoria de informações relacionadas a fake news e tratava isso de forma editorial mesmo, produzindo conteúdo e compartilhando conteúdos de terceiros relacionados a fake news. Eu lembro que naquele momento a gente tinha até uma preocupação de sempre trazer o termo fake news em inglês, mas sempre colocar entre vírgulas logo depois notícias falsas. Ou seja, até meio que traduzindo aquele termo, naquele momento ele não era uma coisa tão natural como é hoje, assim, tão familiarizado entre todos. Na sequência veio até para Santa Catarina, acho que até você lembra, Júlia, o Carlos Miller foi um jornalista que teve carreira internacional, um cara muito reconhecido, e ele trouxe uma palestra que a gente percorreu os principais veículos. Naquele momento a gente ainda estava numa função educativa até de nós mesmos, né? Da importância que a gente tinha, porque em 2017, assim, a Agência Lupa já existia, já tinha um trabalho relevante, mas aquilo não estava tão no nosso, assim, na nossa rotina, né? Não chegava para a gente de uma forma tão assim, contundente a ponto de ter que criar projetos de checagem, etc. Então, fizemos essa campanha educativa e continuamos tratando aquilo de forma editorial. Em 2018, foi um ano de eleições, a gente dentro da Caerte sentiu que era necessidade de fazer algo mais robusto do ponto de vista institucional. Né? A Caerte, para quem não sabe, é uma entidade, assim como a Casa do Jornalista, a Associação Catarinense de Imprensa, que reúne todos os veículos de rádio e TV daqui do estado. E nesse momento a gente entendeu que era necessário fazer uma campanha e fizemos então uma campanha que se chamou Fake News, Não Pague o Pato, Confie em Quem Apura o Fato. Naquele momento tinha um propósito de reafirmar o compromisso dos veículos essenciais, né? Nesse processo de ter jornalistas profissionais que sabiam fazer a checagem, etc. E também trouxe uma coisa que até acho que é engraçado, assim, que a gente acertou no tom da campanha naquele momento de usar isso de uma forma assim, com uma leveza, tratar o tema com uma leveza, porque ele se tornou tão hoje em dia ríspido, até pela experiência dos nossos profissionais aí, o que a Natália e o Jean contam, assim, de exposição de dados, de ameaças e etc. E naquele momento a leveza da campanha que a gente trouxe era um patinho, né? Tem um pato, que é o nosso fake lino, que a gente chama, que é o símbolo da campanha, trouxe leveza para um tema que era bastante denso. Então, criamos vídeos, spot, além disso, percorremos o estado inteiro. Em outubro de 2018 tinha Oktoberfest, né? Não estava tudo suspenso, tinha as outras festas de outubro aqui em Santa Catarina, e o Fake Lino se transformou num mascote da nossa campanha. Percorremos diversas regiões do estado. Quem fez isso na época, inclusive, foi o Marco Aurélio, que é um dirigente da ACI, foi um dirigente da ACI muitos anos, ele que também me ajuda a tocar esse projeto dentro da Caerte, e nesse processo educativo mesmo, com panfleto na mão, com 10 passos para você identificar uma fake news, não compartilhar uma fake news, um trabalho assim de trincheira. Depois, na sequência, fizemos isso com vários comunicadores de emissoras de rádio, principalmente do interior, com esses 10 passos, cada 10 comunicadores gravaram 10 dicas para evitar o compartilhamento de fake news. E aí chegamos na etapa de 2020, foi no início do ano passado, quando a Covid bateu aqui a nossa porta de todo mundo, e a gente sentiu a necessidade de ativar uma terceira fase da campanha, focada na Covid-19, que mais ou menos como o Jean também já adiantou, e aí, Júlia, a gente teve também uma participação aí meio que a muitas mãos, e naquele momento a gente entendeu que, além da campanha e do tratamento editorial do que é fake news e das palestras que a gente já promovia, dessa ação educativa, a gente tinha que partir também para a questão da checagem de fatos e de desmentir. No momento a gente reduzida, né? Mas chegamos a checar 100 fatos de fake news relacionados principalmente ao contexto catarinense. Então foi basicamente essa experiência, e depois a gente pode ir aprofundando para dar mais detalhes sobre cada uma delas. E como que, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é o processo de seleção da notícia que vai ser checada? Onde que vocês captam isso? É nas redes sociais? Chega de forma orgânica? Ou tem uma busca ativa? Como que funciona isso na Lupa, Natália?
A gente tem alguns dispositivos, assim, né? A primeira forma é ouvir o que atores políticos com proeminência, assim, na sociedade estão falando, né? Então, essa é uma matéria-prima bastante importante. Então, a gente acompanha discursos dos mais variados atores políticos, do presidente, ministros, governadores de estado. Nesse momento, a gente está acompanhando a CPI da Covid, então a gente vai ouvindo e vai já identificando, né? O Jean deve saber, conforme a gente vai aprendendo, o ouvido vai ficando mais treinado para já saber o que é checável e o que não é. Então, às vezes, eu estou ouvindo algum discurso, alguma coisa, eu já consigo mais ou menos saber o que é possível checar. Então, a gente olha para isso, a gente também olha para redes sociais, a gente faz um monitoramento com algumas ferramentas. A gente tem uma parceria com o Facebook e com o WhatsApp, como eu falei, então a gente recebe muita coisa também, temas que são internos, de uso interno da gente, né, que são disponibilizados pelas plataformas. Então, a gente tem essas frentes, a gente recebe muita sugestão, tanto em redes sociais, como nos canais que a gente abre, por e-mail, formulário no site. E a gente também tem, assim, a busca ativa, né, pelo Twitter ou por assuntos que estão bombando no Google Trends, que a gente costuma olhar e aí analisar aquilo de acordo com a metodologia. A Lupa tem uma metodologia própria, né, que é inspirada na metodologia do PolitiFact, que é hoje um dos maiores benchmarks aí, que é americano, e do Chequeado, que é a plataforma que tem na Argentina, né, de checagem, que lidera também coalizões aí de jornalistas latino-americanos. Então, lá em 2015, se cunhou essa metodologia. A gente só checa coisas que são bastante objetivas, a gente não checa opinião, a gente não checa coisas que ainda não aconteceram, a gente não checa conceitos amplos que a gente não consegue delimitar e que por isso fica impossível buscar alguma informação confiável sobre aquilo. E a gente usa basicamente dados públicos, né? Então, a gente confronta as informações que a gente identifica como checáveis com informações que o cidadão comum pode encontrar, né? E a gente sempre disponibiliza dentro da checagem, no texto da checagem, essas informações. Então, se eu digo que eu estou usando um dado, por exemplo, do INEP, ou um dado do IBGE, ou um dado do DataSUS, eu vou entregar para o meu leitor a tabela com aquele dado para que ele possa fazer o caminho e encontrar a mesma conclusão que eu encontrei, né? Porque a gente acredita que esse também é um processo bastante educativo. Então, a gente tem todas essas formas aí de encontrar e todas elas aparecem coisa todos os dias, assim. É meio um processo de enxugar gelo constante, assim. Não sei, Guido, se quer contar um pouquinho como é que roda o projeto, como é que vocês selecionam. Ele contou no ano passado, a gente fez uma parceria, porque com o início da pandemia começou a se difundir uma série de mensagens falsas, né, com orientação sobre saúde. Eu me lembro que a gente até criou um grupo para compartilhar isso, ver o que era ou não checável. Como que vocês selecionavam lá, Guido, esse conteúdo? Como que era feita essa parte de escolher o que vai ser checado? O primeiro critério, eu acho, Júlia, foi justamente trazer aquilo que essas grandes agências de checagem não estavam no radar delas, ou não chegava a um volume de compartilhamento ou de comentários, ou atingir um trending topics, por exemplo, como a Natália comentou. Então, a gente adotou como assim o nosso gancho primordial, vamos dizer assim, tentar checar fatos que eram relacionados ao dia a dia dos catarinenses, que é a nossa área de atuação e a nossa área de abrangência. E eu acho engraçado, assim, legal a experiência, porque a gente chegou a fazer cursos, né, inclusive do Comprova, da Abrage, que tem muitas ferramentas. Hoje em dia existem ferramentas muito eficientes, né, que ajudam na checagem de informações, de imagens, de vídeos, né, até você saber a alteração de um vídeo, se ele foi alterado ou não. Tem muito recurso tecnológico, mas a gente, pelo estilo que nós acabamos adotando, foi aquele jornalismo raiz. Era assim, né, chegava pela gente por uma fonte praticamente direta, né, nesse grupo que a Júlia comentou, era um ponto de contato muito importante. Então, identificamos isso, a gente ia direto na fonte da informação. Eu lembro vou listar um fato aqui, logo no início da pandemia, foi decretado lockdown em Santa Catarina. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a decretar o lockdown. E houve um incêndio de grandes proporções numa fábrica no interior aqui de Santa Catarina.
E o proprietário daquele estabelecimento alegava que os bombeiros não tinham chegado a tempo de combater as chamas porque havia barreiras policiais para impedir a passagem de carros de bombeiros. E esse vídeo viralizou. Era um vídeo com áudio de WhatsApp, um conteúdo assim, o típico conteúdo de fake news. Viralizou por WhatsApp, com vídeo, áudio, sabe? Então, aquilo materializava para as pessoas, né, a fake news essencial. E nós fomos no Corpo de Bombeiros, fomos na Polícia Militar, fomos diretamente nas fontes de informação, e a informação não tinha procedência, né? Então, a gente criou desmentiu o fato, e através disso também, assim, a gente compartilhou essa informação com as emissoras de rádio da região que ajudaram a desmentir a informação de uma forma profissional. Então, nossa experiência, no final das contas, Júlia, foi muito mais nesse sentido. É óbvio que também caíram para a gente coisas do tipo assim, limão e mel, preventivo contra a Covid. Como o nosso foco estava muito na Covid e a gente está falando da ativação dessa campanha lá em fevereiro, março de 2020, quando eu fui ver os vídeos, que nós lançamos vídeos, porque era uma campanha. O vídeo ainda não falava no uso de máscaras. A gente no vídeo falava assim, cubra o rosto ao tossir. Olha, sabe assim, a inocência que a gente ainda tinha. Então, assim, são particularidades. Então, eu acho assim, o jornalismo raiz, acho que nos salvou naquele momento de tentar usar a informação consultando a fonte, né? E você foi uma pessoa muito importante nisso, porque nos ajudou muito, né? A gente tinha um grupo que era com representantes da Casa do Jornalista, né? Do governo do estado, no caso a Júlia, representando ali o governo do estado, e também a gente da CAERT, que trocava figurinhas para tentar desmentir algumas informações, e foram algumas, né? Foram bastante. E, Jean, o Comprova tem 28 organizações. Como que se dá a distribuição desses conteúdos? Como que vocês se organizam? É um grande grupo de WhatsApp? Ou tem algum sistema menos rudimentar que isso? Como que se dá essa organização? É um grande grupão de WhatsApp. Assim, o canal principal pelo qual a gente se comunica e produz acaba sendo esse. A questão da seleção dos conteúdos, a gente acaba, o nosso caso é focado mais em conteúdos de redes sociais que viralizam bastante. Então, acompanhando mais na questão de métrica, né, como CrowdTangle, TweetDeck, enfim, tudo que está com um crescimento muito exponencial e conteúdo suspeito acaba entrando no radar. Mas esse filtro, essa seleção, fica mais a cargo do Sérgio Littke, né, que é o editor, e outros editores que o auxiliam lá da redação principal de São Paulo. Há também um monitoramento ali de WhatsApp, de grupos de WhatsApp com estagiários e tal. Eventualmente chega alguma coisa por redes sociais também, pelos canais do Comprova de rede social, eventualmente chega alguma coisa para a gente também que participa. Então a gente acaba levando isso de baixo para cima, vamos dizer assim, mas é menos recorrente, é mais comum que essa seleção aconteça dos editores e parta para a gente. E aí, uma vez descendo, digamos assim, iniciando o trabalho de checagem, a gente é sempre colaborativo, né? Então a gente tem sempre 2, 3, 4 repórteres de veículos diferentes trabalhando junto na mesma checagem. Nessa última fase, agora a gente teve também o Mais Comunidades, que foi um projeto que trouxe 8 coletivos de temas raciais, de jornalismo de comunidade, para participar conosco. Então também foi muito legal trazer um outro olhar e a gente trocar experiência e métodos de trabalho, enfim, durante as checagens. E quando a gente faz num arquivo de edição conjunta pelo Docs, assim, e tal, e quando a gente conclui, a gente abre para o cross-check, né, a verificação cruzada, e a gente precisa pelo menos 3 outros veículos, 3 profissionais de outros veículos que não participaram da checagem para revisar, e aí todo tipo de sugestão vai ali, né? Às vezes está faltando alguma coisa, faltou ouvir alguém, ou será que é isso mesmo? Enfim, a gente vai um provocando o outro, assim, até ter essa apuração, essa checagem concluída e publicada. Eu achei interessante que o Guido falou a questão do jornalismo raiz, né? E quando me convidaram para participar do projeto, também a primeira coisa que eu pensei eu via, talvez uma forma meio estereotipada, mas eu via muito a questão ferramental da checagem, assim, qual o melhor software, qual a melhor ferramenta você vai ter que ter para fazer uma busca reversa e tal. De fato, isso ajuda muito. Eu também consegui fazer os cursos ali do Comprova da Abrage, isso ajuda bastante,
Mas eu me surpreendi logo nas primeiras checagens, assim, quando eu vi que muito da bagagem é o que a gente já faz no dia a dia, assim, né? De procurar a fonte mais adequada, de buscar no banco de dados correto a informação para comparar, ver de onde foi tirado aquilo. Então, isso me surpreendeu, assim, que no fundo é jornalismo raiz mesmo, né? Por isso se trata, assim, embora a gente disponha de ferramentas para nos auxiliar, chegar mais longe, mas não deixa de ser. Checagem é um dos fundamentos do jornalismo, né? E o que Eu ia justamente vocês acham? comentar isso, Júlia, porque eu acho interessante quando a gente volta para essa discussão, porque eu, em muitos lugares que eu trabalhei, fact-checking é um tema que me interessa há muito tempo, assim. Em alguns lugares que eu trabalhei, eu ouvia coisas como: não vale a pena a gente estabelecer um núcleo de checagem, ou não vale a pena a gente contratar um serviço de checagem, porque esse é o trabalho do jornalista, né? E, de fato, o fact-checking, a checagem em si, é uma técnica jornalística que deve acompanhar o nosso trabalho todo dia, independentemente de onde a gente estiver trabalhando, mas que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, acaba se transformando também num gênero jornalístico. Então, a checagem tem algumas particularidades, assim, né? O fato da gente usar etiquetas, o fato da gente disponibilizar os links para as pessoas, o fato da gente usar essa estrutura de o que foi dito, quem disse ou onde a gente encontrou, né? Identificar a viralização, o fato da gente se apoiar muito nas conversas de redes sociais, né? Que é uma coisa que eu acho que em alguns lugares, algumas redações, às vezes a gente ouve pouco o leitor, né? E eu acho que a checagem olha muito para esse ambiente onde as pessoas estão discutindo. É um ambiente super nocivo, super difícil de transitar, mas é onde as conversas estão acontecendo. Então, eu acho que ela ajuda, tanto como técnica quanto como gênero, a horizontalizar o jornalismo na sociedade. E eu acho super importante, assim, ouvir os guris falando, porque a gente, quando trabalha numa plataforma de checagem, a gente realmente sente esse estereótipo que vem dos outros lugares do jornalismo, né? Porque, o que vocês fazem, todo mundo devia fazer. Sim, mas nem todo mundo faz. Então, né, a gente está aqui fazendo isso todos os dias. Então, acho essa discussão sempre me suscita, assim, eu sempre tenho que dar o meu pitaco, assim. Não sei se já queria complementar essa questão de checagem ser um fundamento e por que essa discussão, né? Por que agora ele vira um novo gênero? O que aconteceu com a sociedade que faz com que a checagem esteja tão em voga, tão demandada e tão necessária nesse momento? Pois é, né? E me chama a atenção isso ser cada vez mais necessário, né? Por mais que você vá disseminando que nem o Guido vinha falando, algumas coisas que você tenta instrumentalizar, enfim, aumentar essa conscientização a respeito do conteúdo que a pessoa está consumindo, está compartilhando, mas parece que é um trabalho que cada vez vai gerando mais necessidade de se fazer, assim. Eu achei legal o que a Natália falou sobre a questão da transparência. Eu anotei que eu gosto de sempre me guiar no papel, né? Eu anotei como transparência da apuração, mas é essa questão de permitir que o leitor refaça o caminho da verificação da checagem, onde a gente buscou aquele dado, onde a gente buscou aquela informação. Acho muito interessante também que você joga mais aberto com o leitor, você permite que ele vá mesmo consultar. É algo que eu tento trazer até agora para o jornalismo, não checagem, embora tenha checagem, mas para o outro gênero. Porque às vezes tem lá um outro recorte de informação, de dado, enfim, que o próprio leitor pode buscar de uma forma proativa que não coube no recorte ou no espaço, na abordagem que a gente tentou fazer na matéria, mas que eu acho que pode servir como complemento e que funcionava muito no Comprova, assim, ou quando eu vejo às vezes as coisas da lupa também, eu sempre vou abrindo uma guia do lado, para depois ir conferindo, assim, isso me talvez despertou mais atenção a isso no dia a dia, assim, que é uma coisa que passava. Eu pegava o dado que me interessava e vamos adiante, assim, agora acho que aumentou mais a noção de dividir isso com o leitor. A Débora Almada, nossa presidenta, envia uma pergunta. O WhatsApp facilita a disseminação de notícias falsas? Vocês acham que é um fenômeno atrelado às redes sociais? Ele ganha velocidade? Sem dúvida ganha velocidade, né? A disseminação... Acho que ganha velocidade. E no Brasil... é mais difícil de rastrear, talvez, né? Perdão, vai lá, Guido. Não, concordo, Jean. E no Brasil, pelo hábito do brasileiro, né? O brasileiro é um hard user, né, do WhatsApp, né? A gente é fã do WhatsApp, né? Então, no Brasil, acho que
o WhatsApp ainda tem um potencial gigantesco aí nessa disseminação, né? E outra, já li até alguns estudos sobre isso, de que diz que pelo fato de vir de alguém que convive com você, né? Às vezes do pai, do tio, do irmão, do primo, Sim. por ter essa proximidade, instintivamente você tende a acreditar naquilo, né? E além disso, né, em alguns momentos a gente já fez algumas palestras, a gente usa uma tirinha, e na verdade, até pela questão do fact-check, eu nunca achei exatamente o autor daquilo, e isso me frustra enormemente, que eu não sei exatamente quem foi o autor daquela tira, mas que ela diz basicamente assim, tá, o pai e uma filha, vocês já devem ter visto, né, na frente do computador, e ela fala, não compartilha fake news, pai. Ela fala, mas como se isso é tudo exatamente o que eu acredito? Então o WhatsApp ele tem essas duas coisas, né? Vem de alguém que você confia e muitas vezes reforça os teus estereótipos, né? Então nisso você tem uma combinação perfeita para viralização, né? A gente conversava um pouco antes de entrar ao vivo sobre a questão das reações negativas e agressivas que advém do fato do trabalho da checagem, né? A Natália, eu acompanho nas redes sociais, foi minha colega do Diário Catarinense, e volta e meia ela posta alguma mensagem bastante contundente de algum leitor. Como que é lidar com isso, Natália? Essas agressões, elas são cotidianas? Tem algum tipo de encaminhamento legal, de proteção de vocês? Como que se dá isso? A gente tem um acompanhamento jurídico constante, assim, mas não são todas as manifestações que nos deixam assim atentos, né? Em alguns momentos, na eleição de 2018, por exemplo, a gente chegou a registrar ocorrências na Polícia Civil, né? Porque a gente teve ameaças à integridade física de alguns integrantes da nossa equipe via mensagens privadas, né? Principalmente no Messenger e via Twitter também, com direct messages. Então a gente registrou, né, de acordo com a orientação dos nossos consultores jurídicos, mas assim, não é uma prática que a gente faça todo dia, porque senão eu vou morar na delegacia, assim, no cartório e na delegacia, porque basicamente é isso, todos os dias. Então a gente tem alguns gatilhos, assim, vamos dizer. Quando a gente se sente ameaçado, uma das mensagens que a gente recebeu, por exemplo, em 2018, dizia que sabia onde era o nosso escritório, outra dizia que a gente não ia ver a posse do novo presidente. Então, assim, coisas que realmente parecem que podem se transformar em algum tipo de atentado, alguma coisa desse tipo, a gente costuma ficar mais atento. Para as coisas que eu normalmente posto em redes sociais, para grupos privados, assim, né? Não para que eu compartilho com alguns amigos, normalmente são mensagens de leitores que, assim, se incomodam com o fato de que a gente fez uma checagem e aí dizem que não é falso, ou dizem que a gente é de esquerda, ou que a gente é de direita, ou que a gente é comunista, ou que qualquer coisa desse tipo. E aí isso vai, assim, passa um pouco mais batido, né? Eu nunca me importei muito com esse tipo de manifestação, assim. Eu acho que jornalismo é feito para incomodar. O problema é que, nesse momento, as pessoas, mais do que o direito de se manifestar, elas acham que ela tem o dever de se manifestar. Então, isso me incomoda um pouco, assim, me abala um pouco. Tem dias que eu fico um pouco mais incomodada, dependendo, né, do tipo de manifestação. Porque é muito recorrente. Mas, assim, a orientação que a gente passa para os nossos repórteres, para as pessoas que eventualmente filam para a gente, é que monitorem as suas redes sociais, né? Que, se possível, fechem pelo menos perfis de Facebook e Instagram, que são mais onde a gente vê esse tipo de manifestação mais recorrente, né? E que sempre notifiquem a gente, né, a direção da empresa e também o jurídico, para que a gente possa tomar as medidas que são cabíveis caso elas sejam necessárias, né? A grande questão é que no Brasil é muito difícil se contar com a Polícia Civil e com uma investigação aprofundada desse tipo de coisa, porque, né, a gente tem uma organização que eu acho que impede que se use a inteligência da Polícia Civil para que a gente desvende esse tipo de crime ou até mesmo grandes redes de desinformação. Então, a gente se mantém atento. Não é fácil, sabe? Acho que
assim, é um trabalho constante de... Tá, eu não vou me preocupar com isso agora, porque realmente tem algumas manifestações que são bastante odiosas, assim, né? E aí a gente que é mulher, ou alguns dos nossos integrantes da equipe que são ativistas LGBT, tem um pouco mais passa um pouco mais de trabalho, assim, porque as pessoas, elas não medem as palavras, né, nessas horas, e elas costumam dizer que aquilo é uma opinião, que o que a gente está falando que é falso é uma opinião nossa diferente da opinião deles. Sendo que não é, porque checagem tem método, e esse é o método jornalístico, e a gente faz investigação. Então, eu não simplesmente vou lá e digo que eu acho que determinada informação é falsa, né? Então, tem que manter a cabeça mais fria, assim. Não é fácil, mas a gente tenta. O nosso diretor, o Rogério Kiffer, ele manda uma pergunta filosófica. Se as pessoas disseminam mentiras por serem ingênuas ou mal intencionadas. Não sei se essa pergunta tem resposta. Os dois? Não sei. Os dois. A A gente costuma dizer que tem a ver com os dois, né? Porque assim, a gente não pode botar tudo no mesmo balaio. A minha mãe, quando ela me manda uma mensagem dizendo para eu tomar um chá de boldo que eu não vou pegar Covid, ela não quer que eu morra tomando chá de boldo, ela não quer que eu deixe de fazer um tratamento, ela tá preocupada porque eventualmente alguma coisa que eu ainda não sei pode me fazer bem nesse momento. Então, eu considero que essa é uma ingenuidade. E tem várias pessoas que compartilham desinformação dessa forma, né? Mas a gente também sabe que no momento que a gente está vivendo de uma polarização política muito grande, a desinformação é uma estratégia de marketing político, né? Sempre foi, não é de agora. O que muda agora é a forma como essa desinformação ela corre no meio da sociedade, porque pelo WhatsApp, como, né, os meninos falaram, a gente tem criptografia, a gente tem a própria dinâmica do WhatsApp de criar grupos em que tu tem pessoas muito próximas, né? Aquilo gera uma relação de confiança que facilita esse tipo de propagação. Então tem as pessoas que são mal intencionadas e tem as pessoas que são ingênuas. E eu acho sempre importante a gente separar, porque as pessoas que são mal intencionadas é caso de polícia, na maioria das vezes. As pessoas que são ingênuas é um problema educacional, que para mim é a questão principal da gente combater desinformação. É a gente ser mais transparente e trabalhar ações que ajudem as pessoas a compreender o que a gente faz. Não, e aí eu não estou falando como fact-checker, estou falando como jornalista. Porque a gente está vivendo num momento que as pessoas acham que o jornalismo é a pior coisa que existe. Então, o que a gente precisa fazer para que as pessoas voltem a acreditar ou voltem a considerar que a gente tem alguma coisa para dizer, né? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso com políticas públicas de educação e colocando essa discussão do digital e da desinformação dentro de ambientes escolares, por exemplo, dentro de discussões mais ampliadas, que não fiquem restritas a espaços de jornalistas, né? Uhum. E a pandemia, no entendimento no dia a dia de vocês, ela intensificou ou ela aumentou, ampliou o volume de notícias falsas que vocês viram circulando ou o volume de trabalho de vocês, de checagem? Como que foi isso na Lupa, Natália? Na Lupa a gente quase triplicou a produção. Assim, a gente fazia 2 checagens por dia, publicava 2 conteúdos por dia lá em 2019. Ano de eleição é um pouco mais corrido, mas o ano passado a gente fazia 6, 7, 8 checagens por dia, mais matérias explicativas, por que não podia sair correndo para comprar cloroquina naquele momento, por que tinha que tomar cuidado para olhar os dados do portal da transparência do registro civil, que eram os dados que eram usados muitas vezes para dizer que tinha menos mortes, né? Por que não se enterra caixão vazio no Brasil? Coisas desse tipo, assim, a gente tinha que fazer matérias maiores e explicar essas coisas, né? E aí acabava tendo muito mais trabalho, assim. Durante a pandemia, a nossa equipe cresceu muito. Eu acho que o volume cresceu, Júlia, de compartilhamentos de peças de desinformação diferentes. Porque uma coisa que a gente observava muito até 2018 é que a gente tinha um evento, por exemplo, eleição. A gente tinha grandes temas de eleição que eram discutidos e que eram alvos de desinformação. E isso ficava restrito a 2, 3 tipos de narrativas, assim, né? Então, o kit gay, a mamadeira, não sei do que, né? A facada do Bolsonaro, coisas mais desse tipo. Então,
o questionamento da facada, não a facada em si, tá, pessoal? Não quero espalhar desinformação aqui. Mas algumas pessoas questionavam naquele momento, né? Quando veio a pandemia, a quantidade de peças de desinformação era colossal. E era, assim, de todos os tipos. Começava com os tratamentos possíveis, depois formas de evitar, aí depois passava pelos números, né? Os números estavam errados, os caixões estavam sendo enterrados vazios, os hospitais estavam vazios, aí daqui a pouco se fechou coisa de vacina, e aí começou a ter muita coisa relacionada à vacina. Então, os temas eram muito amplos, né? O tema principal era Covid, óbvio, mas a gente tinha muitos assuntos em que esse tema se desdobrava. E aí, para cada um deles, uma quantidade absurda de desinformação. Então, sim, tinha muito mais peças circulando, muito mais unidades de desinformação para a gente desmentir do que só aquelas grandes narrativas que a gente observava antes. Então, foi realmente, assim, insano, né? Ainda está sendo, né? Não sei no Comprova e não sei também na experiência do Guido, mas na Lupa a gente só produz cada vez mais, assim, a gente só corre cada vez mais atrás. O Jailson do Acontecendo Aqui nos pergunta sobre as iniciativas de grandes plataformas como Google, Facebook, WhatsApp em implementar ferramentas que identificam e inibem inserção de fake news. O WhatsApp hoje já não permite que a gente encaminhe uma mensagem muitas vezes compartilhada para vários grupos. Enfim, não sei se vocês acompanham essas iniciativas, se vocês veem que na prática elas já desempenham algum tipo de inibição para o compartilhamento de mensagens falsas. Não sei, queria a opinião de vocês. Jailson, queria a opinião de vocês sobre isso. Eu vou deixar os guris falarem, né? Porque senão eu saio falando aqui, assim, sozinha, por favor. Eu observo desse tempo que eu estou no Comprova para cá com um pouco mais, de uma forma um pouquinho mais acurada, assim, antes não. Mas eu não pode ser plena coincidência, depois queria ouvir a Natália sobre isso, mas me chama a atenção que quando você tem e aí tem muito o próprio trabalho da Lupa também, quando você tem a parceria ali com o Facebook que identifica e etiqueta uma publicação já na rede social como esse conteúdo é enganoso ou pode ser falso, o volume de reações que a gente tinha do autor era muito maior. Aí vinha alegações, porque eu vou perder seguidor, porque a minha página vai perder ranqueamento, Então, eu acendi um alerta porque eu vi uma associação entre uma coisa e outra e me levava a crer que pode ser um caminho, digamos assim, para a gente lidar com essa questão da má intenção, né, que a gente falou antes, assim. Mas acho que, não sei, talvez seja algo incipiente ainda, que esteja encontrando seu caminho, mas eu vejo com bons olhos. Assim. Eu achei engraçado, só para não deixar passar, o movimento que a Natália falou antes da pandemia, que você tinha ali os falsos remédios, depois aquilo ia caminhando numa direção. Como isso acontece também em outras áreas. Naquele dilema filosófico que nos perguntaram ali no chat, eu antes de entrar talvez fosse mais pelo lado da ingenuidade, eu acho. E aí entrando, talvez tenha me surpreendido ao ver que isso parece mais organizado do que eu pensei, né? Não é só... Se fosse só a mãe da Natália mandando chá de boldo, é até bonito, de certa forma. Charmoso, pelo menos. Mas, tipo, eu notei nos poucos meses que a gente teve ali, eu entrei e estava no Festival da Cloroquina, assim, era basicamente só aquilo. E aí depois, teve eleição nos Estados Unidos. Aí tinha uma enxurrada de questionamentos sobre Trump e Biden, a apuração de lá e tal. Aí, questão de semanas, teve as eleições municipais aqui, o apagão da urna do TSE, aí aquilo eram, sei lá, 10, 20 dias só sobre aquilo, assim. E como ele vai caminhando, assim, quando tinha alguma polêmica sobre a Amazônia, desmatamento, enfim, alguma questão de meio ambiente, aquilo também vinha uma série de questionamentos e conteúdos duvidosos, suspeitos que a gente apurava em relação a isso. Então, me chamou a atenção como parece ter uma agenda setting, assim, disso que ela vai pautando ou sendo pautada, não sei, e caminhando junto. Tanto dentro do universo da pandemia, quanto fora também em outras áreas, me chamou a atenção. E aí me leva a questão, a ingenuidade, a gente pode, até com iniciativas como a que o Guido vem descrevendo, trabalhar e, enfim, buscar o caminho. Mas como você resolve a má intenção? Eu não sei. E uma questão que eu acho que ajuda muito nisso que vocês dois comentaram, é que eu não sei, talvez a Natália tenha até esse dado, ou você mesmo, porque vocês estão mais
dia a dia disso, né? Eu estou mais nessa parte conceitual e educativa, mas uma coisa que eu vejo que é muito comum ainda, e me chama a atenção que seja muito comum, é de que as pessoas às vezes pegam fatos que são reais, que foram divulgados por veículos de comunicação profissional, mas pelo simples fato dele ser tirado do contexto de tempo, às vezes, é uma notícia velha, ou tirada de um contexto, aquilo tem um poder de disseminação absurdo, porque tem o aval, vamos dizer, o carimbo de um veículo real, profissional, checando, mas retirado do contexto, como as pessoas não leem, ou não se atentam para o simples fato assim, de entrar no link e ver a data de publicação, né? É uma coisa que a gente faz imediatamente, né? Assim, eu já peguei muita gente fazendo isso, e isso às vezes tem um poder de divulgar bastante. E eu li hoje até, respondendo até um pouco do que o Jailson falou, o Facebook parece que está testando agora, você não vai mais conseguir nem compartilhar notícias se você não tiver clicado no link. Então, assim, de fato, eles estão tentando usar aquela experiência do usuário para tentar reduzir, né? O encaminhamento foi aí agora o cara que não leu não tem o poder de compartilhar. Então, assim, aos poucos, talvez, o que eles usam muito para fazer a gente ficar cada vez mais viciado, né, nas redes sociais, aquelas métricas do usuário também, às vezes, deem insights bons para ajudar a combater a desinformação. Talvez, Então, se usado para o bem, né? Então, as plataformas também se responsabilizando, né? Afinal de contas, elas não são só... Estão se responsabilizando pelo conteúdo que está circulando por ali. Você, Natália, não sei se concordou comigo. Não, eu concordo sim, mas o que eu ia dizer é que... Sabe aquele meme da faixa não faz mais que a sua obrigação? É isso, sabe? Porque, assim, o impacto que essas plataformas têm no nosso... se comunica hoje, né? Mudou completamente a nossa dinâmica. Então, assim, eles têm que se responsabilizar sim, sabe? Eu acho que não é só... claro, a gente tem parcerias, eu tô aqui falando, né, do Facebook, a gente tem parceria com eles, a gente presta serviço para eles, mas eles precisam olhar para isso mais do que com um olhar de, assim... de se associar a essa luta, sabe? Porque tem coisas que são tecnológicas, esse exemplo que o Guido trouxe é ótimo, porque são coisas que poderiam ter sido feitas há muito tempo, né? Não é uma coisa que, assim, agora a gente descobriu que as pessoas não clicam nos links. Não, a gente sabe disso desde que na lupa desde 2015. Eu acho que quando eu trabalhava no Diário Catarinense, a gente já discutia isso, né? Que as pessoas só liam a manchete. Então, assim, eu acho que já discutia isso quando eu trabalhava na Zero Hora. Então, por favor, são coisas mínimas que mudariam completamente a dinâmica desse momento que a gente está vivendo e que me chama muito atenção, assim, o quanto demora, né? O quanto a gente fica numa discussão e o quanto a gente tem que cobrar para que as pessoas, para que as plataformas realmente tomem alguma atitude, assim. E me preocupa o quanto as pessoas comuns, e aí eu volto um pouco na questão da ingenuidade, elas entendem esses espaços como espaços públicos. O Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter não são espaços públicos. São empresas privadas que, por mais que gerenciem um espaço em que as pessoas podem falar ou se sintam no direito de falar o que elas quiserem, há interesses ali que a gente não conhece, porque eles não são transparentes. O algoritmo não é transparente. Então, como é que a gente vai tratar isso como um lugar assim onde se pode fazer qualquer coisa? A gente não pode fazer isso de nenhum dos lados, nem a gente que está ali usando para compartilhar conteúdo verdadeiro e para tentar conscientizar, tampouco as pessoas que estão ali expondo a sua vida e colocando informações, enfim. Então, eu acho que eles são atuantes, mas eu acho que eles não fazem nada além da obrigação que eles têm. O Guilherme de Fenteller voltou para a questão do dilema da má intenção e da ingenuidade. Se vocês acreditam que os mal-intencionados podem ser curados, como ele propõe, com informação correta, ou se isso é irreversível. Nosso diretor Guilherme de Fenteller, que deve estar de Joinville, nos acompanhando. Que vocês acham que é algo que se reverte, enfim? Eu acho que é reversível, não sei se é muito otimismo da minha parte, mas acho que sim, porque principalmente nessa questão da pandemia, assim, eu acho que o jornalismo já talvez não seja mais tão... Talvez a pecha tenha diminuído um pouco, assim.
Quando você vê, eu lembro um dos primeiros fakes na pandemia era que o álcool gel não funcionava, quem funcionava era o vinagre, assim. E aí uma série de Sim, de um químico autodidata. Um químico autodidata. Eu adoro essa fake. É verdade. É muito boa, de fato, é muito boa. E ninguém usou o vinagre, de fato, sabe? Então coube ao jornalismo trazer. Ou quando Bom, não sei se é elegante eu citar aqui, mas enfim, quando as pessoas compartilham o vídeo do Drauzio Varela com declarações anteriores à declaração de pandemia, enfim, como se fosse um contexto atual, minimizando a pandemia. Quando a gente vai esclarece aquilo e referencia e dá o link, isso aqui foi dito em determinado contexto, em tal situação, ou quando as pessoas, sei lá, fazem projeções de que vai ter 800 mortes por Covid e tem 430 mil, eu acho que, não sei, de certa forma, acho que a gente ganha pontos, assim, com alguém que talvez acredite mais no que chega na rede social do que no jornal. Infelizmente, é uma situação muito trágica, assim, mas em que o jornalismo mostrou um pouco o valor que tem, assim. Eu acho que, nesse sentido, acho que tem reversão, sim. Guido, a campanha de vocês chegou a circular em escolas também, nas redações, eu me lembro do papo circulando. A gente... em algum momento, no auge da pandemia ali, principalmente no auge do momento em que não é uma realidade agora, né, mas em que as escolas estaduais e municipais estavam fazendo aulas por vídeo, a gente foi procurado por algumas escolas para que elas utilizassem o material da campanha como material didático. E teve um município inteiro em que, se eu não me engano, foi a 6ª ou 8ª série, agora eu não me lembro de cabeça, em que o município, todo aquele ano do município, trabalhou o tema e teve que fazer vídeos. Eles fizeram uns vídeos muito legais mesmo, e traz um pouco do que o Jean e a Natália estão falando, né? Talvez se a gente começar a trabalhar isso lá nas escolas, né? Esses adultos, quando cheguem, né, no mercado, quando eles sejam formadores de opinião, né? Não que as crianças não sejam, porque às vezes elas têm esse papel educativo, né? A gente sabe lá no passado, no cinto de segurança, como as crianças foram essenciais, né, para educar os pais nisso. Então talvez crie um pouco esse círculo virtuoso aí de educativo e que ajuda um pouco até o que o Jean falou, né? Eu acho que esse exemplo do álcool gel foi sensacional, né? A pessoa pode até compartilhar aquele negócio do vinagre, mas na hora de usar a mão, ela fala assim, acho que eu vou preferir o álcool gel mesmo, sabe? Então, assim, eu também acho que é por aí. Então, assim, foi legal nesse sentido, assim, se pudesse ser mais contundente essa educação, né? A Agência Lupa tem iniciativas bacanas, né? Eu já participei de mais de uma também, né? Educativas e tudo mais, né? Inclusive o TRE fez alguma coisa aqui, né, Natália? Antes das eleições, nossos profissionais participaram da palestra. Enfim, eu acho que tem que... inclusive nós mesmos, né? Temos que estar constantemente nos educando para poder disseminar isso e aprender e evitar a fake news, que está cada vez mais complexa e mais sofisticada, né? O César Valente faz um comentário nesse sentido, se existe programa ou ação para conscientizar jornalistas que divulgam mentiras, enfim, o comentário dele aqui aparece para todos os nossos participantes. A Lupa aplica, Natália, algum curso assim dentro das redações, trabalhando com jornalistas que estão de redação? Sim, a gente tem um programa, né, dentro do Lupa Educação, a gente faz uma espécie de consultoria assim, para várias redações, então a gente ajuda a estruturar unidades de checagem dentro de redações, a gente passa técnicas de checagem das mais variadas, mas, assim, para além da Lupa, né, a gente tem projetos do Night Center, a gente tem, o Guido mesmo falou, né, que a ACAERT teve uma iniciativa semelhante a essa de conscientização dentro das redações, então, eu acho que hoje é muito mais simples da gente buscar esse tipo de capacitação, assim, né? A própria Abrage tem oferecido cursos, muitas vezes a gente tem apoio de outras entidades, né? A Embaixada dos Estados Unidos, se não me engano, já financiou alguns cursos nesse sentido. Então, o que eu acho importante, principalmente entre os jornalistas, é que a gente mantenha essa discussão, assim, e que todos nós nos transformemos em mobilizadores dessa discussão, né? Porque bem ou mal a gente se comunica, né, com as pessoas. O que a gente faz que é para chegar nas pessoas.
Então, se a gente puder incluir esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, esses alertas, né, nas matérias que a gente faz, em pautas, todos os dias, se possível, mas, né, toda semana, em programas de debate, eu acho que é super importante, assim, um espaço como esse, em que a gente também está falando, né, para jornalistas, é maravilhoso, assim, porque a gente realmente... Eu não sou tão otimista como o Jean, eu acho que gente louca sempre vai existir, né? E na prova é que a gente tem manifestações pedindo a volta do regime militar, então eu acho que a gente sempre vai ter esse tipo de desvio, assim, na sociedade, mas eu acredito que a gente pode, sim, conscientizar um grande número de pessoas, e eu acho que se a gente começar essas ações de educação cedo, a gente vai formar uma geração diferente. Só que a gente precisa acreditar que a gente tem condições de fazer isso, assim. E eu realmente acho que eu não vou ver, mas talvez os meus filhos vejam, né? As pessoas um pouco mais conscientes. Pessoal, uma iniciativa, desculpa, Júlia, só complementando rapidinho. Uma outra iniciativa que também é meio paralela a tudo que a gente falou foi o Sleeping Giants, né? Que teve um desdobramento aqui no Brasil, enfim, talvez agora não esteja com um rumo primordial, vamos dizer assim, mas que exigindo de marcas, né, que não suportem financeiramente veículos ou blogs ou canais que comprovadamente divulgam fake news também. Então, também tem um papel de marcas, de empresas nisso, né? Não é só jornalistas e pessoas físicas, né? Com certeza. Perfeito. Pessoal, foi uma excelente noite de debate com vocês. Feliz de revê-los aqui nesse ambiente online. Obrigada pela nossa qualificada audiência. Eu convido vocês a acompanhar o Papo do Jornalista, que também acontecerá na próxima quinta-feira, às 19h30 também. E a todos que ainda não seguem, a seguir o nosso perfil no Instagram, o @ImprensaSC, o perfil da Associação Catarinense de Imprensa, e também no Twitter e a página no Facebook. Se você ainda não é associado, filie-se acessando o site casadojornalista.org. Muito boa noite a todos, muito obrigada a vocês e sigam firme nesse trabalho de checagem que é tão importante para a democracia e para o jornalismo. Tá bem? Obrigada, pessoal. Obrigada, Júlia. Obrigada, Obrigado, meninos. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.